Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Ontem terminamos uma série de mensagens falando sobre um problema seríssimo dentro das igrejas hoje, que é fofoca, insinuação e calúnia. Então nós pregamos 13 mensagens. Você pode aí recapitular aí, voltar aí na playlist nossa. 13 mensagens, só se você contar 13 de ontem para trás, você vai ver que são 13 mensagens sobre esse tema. Sendo que, quando nós estamos falando sobre o fruir do avivamento, e esse fruir do avivamento começamos justamente no dia 9 de julho. Então, você entra na playlist de julho, você vai ver lá, né, a partir do dia 9, falando sobre esse tema. Bom, hoje vamos começar outra mensagem. Não sei quantas partes vamos ter, porque eu ainda não fiz as minhas anotações ainda como deveria fazer, por conta do tempo. Mas eu creio que não será uma ou duas partes, não. Vamos lá. O tema é pastores de curta temporada, membros passageiros. Então hoje estamos falando sobre a parte 1, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui 4 passagens bíblicas. Hoje a gente vai andar bastante na Bíblia, ok? A primeira dela é no Salmo 115, versículo 15. Oh, que legal, né? 15, né? Não, melhor, 105, né? Versículo 15. Diz o seguinte: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Vamos para 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10. Então abre aí sua Bíblia aí, meu amado. 1 Coríntios 1, 10, que diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Esse texto, na verdade, é um texto muito profundo, que merece, né? Mais tarde a gente trazer uma mensagem sobre esse texto aqui, que é muito interessante. Vamos pular aqui, porque o nosso tema hoje não é esse, né? 1 Tessalonicenses. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13, que diz o seguinte, vamos lá, deixa eu abrir aqui, 12 a 13. 1 Tessalonicenses, eu estou em Colossenses, agora sim, 12 e 13, que diz assim: e rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e o que tenhais em grande estima, em amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Vamos lá? Agora é 1 Timóteo. 1 Timóteo, o capítulo 5 também de Timóteo. Também é 5 do Timóteo. Timóteo, capítulo 5. Vamos lá, abre tua Bíblia aí, 1 Timóteo. A minha Bíblia ainda está novinha ainda, irmãos. Ainda está difícil de você desfolhar ela, né? É difícil desfolhar ela. Mas estou conseguindo. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Aqui, versículo 17. Que diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Queridos, aqui estamos vendo uma série de passagens bíblicas falando sobre líderes, a importância de que tem que honrar a liderança, de não tocar. Quando falar não tocar, é não falar mal dos seus ungidos, não maltratar os seus profetas. Temos aí a palavra de Paulo em Coríntios, que fala sobre a gente termos um mesmo pensar, vivermos em unidade.
No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele fala sobre nós estimarmos a liderança, aquelas pessoas que trabalham em nosso favor. Liderança é um pecado muito grande que a igreja está cometendo hoje, grandíssimo. Eu lamento muito em ver quantas pessoas não valorizarem as suas lideranças, né? Dão mais valor pessoas de fora, dão mais valor pessoas lá que nem conhecem direito, que nunca lutaram por elas, que nunca oraram por elas, que nunca fizeram nada por elas, e elas são mais valorizadas do que aquele que está dentro da sua igreja, que é o seu pastor, e não são valorizados. E lembra que isso também faz parte do problema, porque a igreja hoje não atinge esse patamar de avivamento, porque a liderança, porque a igreja em si não valoriza também os seus líderes. Vamos lá, vamos ler os tópicos aqui para a gente poder terminar. Em algumas igrejas há um padrão perturbador e repetitivo de livrar-se de pregadores ou de membros de staff depois de um pequeno período. Não se enganem. Uma igreja com fama de ser durona com os líderes demonstram a existência de problemas espirituais profundos. Na verdade, essa atitude não é bíblica e é perniciosa para a obra do reino, trazendo grande vergonha para o nome do Senhor, que Jesus Cristo, e também para a sua igreja. A falta de amor devasta não somente as pessoas na igreja, mas é um testemunho horrível para a comunidade de fora. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É interessante você observar, amados, que as pessoas, elas de fora, elas de alguma forma vão ver essa situação. Uma igreja que não valoriza o seu próprio líder, uma igreja que não valoriza o seu pastor, a sua liderança, essa igreja, ela não vai ter nenhum sucesso. Ela pode até cantar bonito, ela pode até ter uma aparência bonita, mas o conteúdo dela não é espiritual. Ela não vai viver a essência do Espírito Santo. Querida, tem muitas coisas que as pessoas acham que é bíblico e às vezes fazem ou permitem nas suas igrejas e que no final das contas elas estão fora de todo o contexto do que Jesus ensinou sobre igreja. É lamentável isso. Embora Jesus tenha dito que o mundo saberia que éramos dele pelo nosso amor e unidade, ao invés disso, o mundo, por causa do ódio, da divisão nas igrejas, está sentindo repulsa pelos crentes. Agora, essa passagem bíblica eu quero ler ela de novo, porque ela é muito importante, inclusive, para você entender o que está acontecendo no contexto do modo geral da igreja que está vivendo hoje. Vamos lá. João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como é que alguém vai saber se a igreja é a verdadeira igreja? É no amor. Queridos irmãos, é fácil identificar uma igreja verdadeira. Eu estou procurando uma igreja verdadeira, então vamos procurar uma igreja que ama. Pastor, mas não encontro. Então, você pode ser o canal disso, da sua igreja. Muitas vezes você está na sua igreja hoje, justamente com o propósito de Deus, para que você possa ser esse canal, para poder levar a igreja a esse ponto de amor, de amar uns aos outros. Lá fora o mundo vai perceber isso. Eu sempre falo que o mundo ele está em busca de uma igreja, de uma igreja que está dentro desse contexto. E não encontra, ela vai falar mal da igreja. E aí, todo mundo entra no pacote, né? Quando não podemos tratar os servos de Deus nem com civilidade, isso nos torna objeto de escárnio e desprezo para o mundo perdido. É claro isso. Mas deixe-me novamente
Mas deixe-me novamente aqui uma esperança. Mesmo os mais amargos e antigos padrões conflitos sérios, a buscar imediatamente a direção de Deus e falar desses ciclos danosos. Aí tem que pregar sobre isso. É hora dos pastores, é hora da igreja. Pastor, por mais, não se preocupa se eles vão te amar ou não. O importante é que você vai ter que disciplinar a sua igreja, vai ter que falar duramente com a sua igreja. Lembrando aqui que eu já falei em mensagens anteriores que João Batista não é a mesma de apenas 1, 2, 3, 4, 5, 10 membros. Ele tinha muitos membros e João Batista chegava junto com a palavra, pregava duramente. Então é isso. Não se vergonhe de pedir ajuda à associação ou a alguma associação, seja ela convenção, seja ela uma autoridade espiritual. Vai pedir ajuda, você, pastor, vai pedir sua ajuda, igreja, a alguém para lhe trazer auxílio. E isso é muito importante. E Deus certamente vai guiar você e ajudar a curar a sua igreja. A igreja vive no dia de hoje uma doença muito grave e ela precisa ser curada. Se não for curada, ela não vai atingir o que Deus tem preparado para ela. Uma coisa que eu gosto muito de ver, acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 2,9, não me lembro agora, né? Eu posso até dar uma olhadinha aqui, é muito interessante esse versículo, eu queria ler com vocês, terminar justamente com esse versículo. Eu vou ver aqui no 2 Coríntios primeiro, 9, ou é 19? Não, então não é 1 Coríntios, né? É interessante você ver isso, que a igreja está vivendo muito, muito difícil, ela perdeu, né? Ela não vive em menção do que o que está para vir, o que há de vir, né? Então é preciso que a gente acorde enquanto ainda é tempo, Então é 1 Coríntios 2,9 que diz o seguinte, olha só, quer terminar com essa passagem? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Então tá aqui. Então tá aqui para você refletir cuidadosamente. Minha oração é que a igreja desperte sobre isso. Amanhã estaremos novamente falando sobre esse assunto. Liderança, ela precisa ser respeitada. Uma coisa que eu aprendi muito com Davi é isso, que mesmo Saul perseguindo ele, querendo matar, querendo destruir, mas mesmo assim Davi, ele preservou a vida de Saul e honrou ele, mesmo ele querendo o seu mal. Então é assim que funcionam as coisas. Nesses 30 anos, nesses 20 anos aí, 20 e poucos anos, ou 30 anos, né, de ministério que nós estamos trabalhando, e eu vi muitas coisas acontecerem, muitas lideranças caírem, muitas lideranças não serem honradas, e a gente vê que a igreja, ela tem esse percentual nisso tudo. Me perdoe a minha franqueza, né? Mas ela tem esse percentual. Eu até falo que a igreja deveria ter vergonha em saber que poderia lutar pelo seu ungido, lutar pelo seu pastor. Mas, infelizmente, às vezes acontece isso. Mas eu, particularmente, tenho aprendido muito com isso. Aprendi muita coisa. Aprendi a amar aqueles que me perseguem, amar aqueles que querem meu mal. E com tudo que já passei na minha vida, com todos os meus erros, Deus me deu força para segurar a barra. Sozinho, eu e minha esposa. E sozinho nós estamos de pé, graças a Deus. Mas eu oro para que a igreja do Senhor acorde, para que a igreja honre seus pastores, para que honre aqueles que a qual levaram eles. Porque até hoje eu honro os meus pastores, né? Os pastores que me colocaram no ministério, né? Meu primeiro pastor, o meu pastor lá de Minas Gerais, que me lançou para o ministério. Todos eles são muito honrados por Deus, honrado por mim a Deus, porque vale a pena. Até hoje, se eu puder, eu carrego-os no colo, se for preciso. Por mais que eles estão bem pesadinhos. Deus te abençoe. Tá bom? Amanhã estaremos novamente aqui para trazer mais uma mensagem sobre esse assunto. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe. Deus te dê graça, força e vamos para frente lutar com a cabeça erguida em nome de Jesus.